Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Batistini Talks, aqui com meu amigo Neto Carvalhal. Ei, Ricardinho, Obrigado, mais uma vez na mesa com você, né? A gente se encontrou aí várias vezes já, né, Neto? Isso daí sempre é muito bom. Você é uma pessoa muito querida. Imagina, você também, obrigado. Você tem aí uma autenticidade e para nós, né, eu enxergo muito valor nessa naturalidade. Obrigado. E você começou, como você entrou nesse ramo, né, da Casa Flora? Aliás, eu te perguntar, o nome bacana Casa Flora, da onde que surgiu esse nome? Isso daí foi um insight que meu tio teve. Você imagina só, meu avô vindo aqui para São Paulo com 6 filhos. Ele e minha avó moravam lá no sul de Minas, né? Na época nem asfalto tinha. Uhum. E ele sempre teve um perfil muito empreendedor, né? Sempre participou na política, sempre participou ativamente nessa... Hoje a gente chama de mundo corporativo. Na época era simplesmente comércio, né? Verdade. E ele se aventurou, né, de fato, vindo aqui para São Paulo com esses 6 filhos e montou uma primeira loja, né, onde a base eram laticínios, né, de comercialização. Aí meu pai, meu tio, os irmãos foram crescendo, foram ajudando o meu avô dentro dessa empreitada, né, que ele tinha como sonho. E o meu avô, ele acabou indo, como ele ficou sócio no laticínio lá em Minas, ele foi para Minas, então ele largou minha avó aqui já estava naquela época com 7 filhos. Caramba. E aí né, o meu tio, né, que é o pai do Júnior hoje, ele falou, esse comércio ele tá ficando muito pequeno, ele não vai conseguir sustentar a família. E ele chegou pro meu avô e falou assim, ô pai, esse negócio ele não vai mais sustentar a nossa família cresceu, nós estamos crescendo, daqui a pouco provavelmente a gente vai casar, vai ter filhos e tudo mais. E ele falou, eu tô com vontade de abrir um outro comércio, muito próximo aonde a família já tinha um comércio, um outro comércio chamava Casa da Mussarela, que praticamente era uma empresa de comercialização de queijos. Nossa, aliás, é um nome gostoso, né? Casa da Mussarela. Não é? Você imagina em 1950, meu avô, meu tio, meu pai, Casa da Mussarela, beleza. E aí em 1970, percebendo toda essa evolução da família, meu tio chega pro meu avô e fala assim, vou abrir aí uma casa. Mas meu avô falou pro meu tio, né, meu tio Adilson, né? Mas você vai abrir como? Você tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Como é que alguém vai arrumar para você um local para você abrir? Não, eu já conversei, né, com aquela pessoa que fica aqui próxima a esse local onde nós estamos e eu já tô com o valor de aluguel. Você me empresta um pouco de mercadoria para eu colocar na prateleira? Eu já arrumei uma prateleira junto com o meu sogro e assim surgiu a Casa Flora. E por que do nome Casa Flora? Porque o meu avô, ele estava sócio em um laticínio, numa região, num distrito que fica entre Varginha e Três Corações, ali no sul de Minas, que se chama Flora. Então, o meu tio captou um pouco essa mensagem, né? E falou assim, e já tem até nome, pai. Vai se chamar Casa Flora. Olha. Por conta do laticínio. Que é o pai do Júnior? Que é o pai do Júnior, exatamente. Então, em 1970... nasceu a Casa Flora dessa maneira, né? Sim, que bacana, hein? É uma história, né? Foi né? Ele fala que de fato foi uma luz divina. Olha que legal. Há 54 anos. Há 54 anos. E aí é lógico, né? Uma coisa é um comércio há 54 anos atrás, onde a base era laticínio, onde essa loja ela foi... incorporando outras categorias de produto 100% nacional. Sim. Né? Então, ali a zona cerealista ali no Brás, ela sempre foi considerada ali um celeiro de abastecimento
de comida e bebida para o Brasil. E isso ficou durante anos. Né? Depois que foram surgindo os grandes atacados espalhados aí pelo Brasil inteiro, até por conta de estratégias tributárias, estratégias comerciais, Entendi. estratégias relacionadas a frete, logística. Então, o nosso modelo ele acabou sendo modificado. Então, daquela lojinha de 1970 que comercializava os laticínios, ela acabou se tornando uma loja que comercializava uma série de produtos de alimentos e bebidas. Lacticínios, né? Laticínios. Tem o quê? Tremoço, Não. azeitona. Não, essa linha é de conservas. Ah, tá. Essa linha é conservas. Os laticínios são todos os produtos à base de leite. Tudo que é de leite. Então, falando em queijos, Queijo, mussarela, todos. queijo prato, queijo meia cura, ricota, manteiga, creme de leite, quer dizer, toda a linha de queijo. Então, o meu avô produzia lá, mandava para nós, a gente vendia naquela época. O comércio ele era muito sustentado por feirantes. Sim. Né? A feira ela tinha um papel muito importante nesse abastecimento. Então vocês vendiam para feirantes. A gente vendia muito para feirante. E vendia para alguns mercados de bairro. Era uma empresa B2B. A Casa Flora, ela sempre... por mais que fosse uma loja, mas era uma loja B2B. Mas quando você tem uma loja, você tem uma porta aberta. E aí o consumidor acabava entrando. Mas praticamente o nosso modelo de negócio, ele sempre foi e é B2B. A sua pegada é... Então, nós... Mas a sua loja tá linda hoje, lá que pode entrar e fazer compra, né? Exatamente naquele mesmo formato. É uma loja B2B e que você tem aí uma receptividade para o consumidor. Então, essa curadoria que a gente sempre pensa para o B2B e que, na verdade, ela passa por outro comércio, mas que é voltada para o consumidor. Entendi. Então, ela sempre teve o pensamento do consumidor. E como que foi que você chegou na liderança da Casa Flora? Porque hoje tá você e o Júnior, né? Exato. Só, com tanta gente, com tanta família, como que você arrumou essa conta, essa tanta gente envolvida na família? Assim, foi interessante, né? Eu estava ainda na faculdade. Você fez o quê? Eu fiz administração. E no segundo ano, logo no começo do segundo ano, eu arrumei um estágio num banco. Qual banco? No Banco Bandeirantes, que ficava ali na Boa Vista. A Boa Vista ela fica muito próximo ali no centro, e fica muito próximo da ladeira Porto Geral, que consequentemente fica próximo do Mercado Municipal, que consequentemente fica próximo da Casa Flora. Sim. E aí depois de um ano fazendo só o estágio no banco, não sei porquê, Ricardo, eu comecei a... Na verdade eu queria economizar esse dinheiro da passagem de metrô. Ô, louco! É verdade, foi engraçado isso, porque... Praça da Sé. Aí o que acontecia? Eu comecei a pegar carona com meu pai, que abria a loja às 7 horas da manhã e o meu horário do banco era às 9. Então eu ficava das 7 às 9 e 15 minutos andando eu estava lá dentro do banco. Sim. Trabalhava numa área super legal que naquela época não tinha internet, né? Então a gente fazia a análise das empresas e criava um relatório, onde esse relatório ele sugeria ele sugeria com que o banco comprasse ou vendesse as ações. A área chamava assessoria de investimento. Então, todos os papéis de bolsa que o banco tinha, a gente fazia um relatório e 2 vezes por semana esse relatório servia como base para uma reunião de diretoria e de presidência para o banco comprar ou vender as ações, né? Então eu estava aprendendo super, sabe aquela coisa, né? Só que chegou uma hora, né? Eu fazendo aí esse part-time Casa Flora e banco,
Porque depois que eu saía do banco, eu voltava para Casa Flora e depois eu ia para a faculdade. Caramba, que esforço. Então o meu pai, ele me deixava na faculdade e depois ele ia para casa dele, porque era meio que caminho, né? E aí eu comecei a... Puta, sabe quando você... Aquela coisa me bateu, né? Aquela coisa do comércio, né? Então eu olhava para aquele relatório que a gente desenvolvia lá, imagina Lotus, fazendo em Lotus, era muito engraçado, né? E aí tinha a sala do computador, então você tinha 2 máquinas nessa área. Que era uma fortuna, né? Era os disquete, era muito legal. Não tinha nem o modem ainda na internet ainda. Mas aquilo que eu olhava, né, como empresas e análises, parecia que em determinado momento, parecia que eu enxergava uma matriz de clientes e produtos da Casa Flora, sabe? E eu falava, meu Deus do céu, eu falei, que coisa, Neto, você tá no banco agora, você não tá na Casa Flora. Mas aquelas matrizes que eu tinha para me balizar no banco, eu comecei a enxergar essas mesmas matrizes para cliente e produto da Casa Flora. Entendi. E aí eu conversei com meu pai, né? Na época, o meu pai já... Na liderança, na época, estava seu pai e seu tio? Meu pai e meu tio. Tá. Nessa época estava meu pai e meu tio. E estava você ajudando e o Júnior também? A gente entrou... Tá. Né? Ele até estava lá já. O Júnior? O Júnior já estava lá. Fazia 1 ano, mais ou menos. Mas a gente... Era outro modelo de negócio, né? Era muito diferente. E aí nós na hora que... Porque chega em determinada época, numa empresa familiar, não tem muito a questão da estratégia. Você tem muito a questão força física. Então é uma pessoa de confiança ajudando o pai, né, a entender o negócio. E foi assim que praticamente a gente entrou no negócio, ajudando e entendendo de que maneira a gente poderia contribuir para que o negócio se sustentasse, para que o negócio ele progredisse, né? E tem essa questão de gerações, onde cada geração, se ela tiver uma complementariedade, puta, isso daí é muito positivo, porque entra o meu pai e meu tio com experiência e entra eu e o Júnior um pouco com a energia, com a mentalidade diferente, com uma perspectiva de novos mercados, de novos produtos, enfim. E foi assim que eu entrei. Então, foi na brincadeira de uma diferença de horário do banco com a Casa Flora. Mas aí teve um momento que você deixou o banco. Tive que optar. Depois de 6 meses fazendo isso, Ricardo... 6 meses, até que foi pouco, rápido, né? Depois de 6 meses, aí eu na época eu falei com a Márcia, né, que era minha gerente lá do banco. Olha, eu já estava lembra efetivado. até o nome dela. Lembro. A Márcia e quem me ajudou muito lá foi o Arthur, que era um analista lá do banco. Falo com ele até hoje, tenho um super carinho. Que legal. Ele que me recebeu lá no banco e foi me direcionando e eu fui aprendendo um pouco. Legal. Não só a olhar como a fazer. Mas a minha cabeça realmente, ela mudou. Ela desconectou e ela conectou muito forte na Casa Flora, que era uma empresa familiar onde todo mundo se fazia de tudo, né? Então, era uma loja onde todo mundo comprava, todo mundo vendia, todo mundo tirava nota, todo mundo recebia. É uma loja, né? Não tinha uma departamentalização. Então, eu vim de um banco com uma referência totalmente de departamento, estruturada, de hierarquia, né? De processos, e fui para uma Casa Flora completamente diferente. Mas eu tinha me identificado com o negócio. Mas aí você vai tendo que aprender, né, a estar lidando com essas diferenças de gerações. Então, algumas vezes eu voltava para casa, na época eu não era casado,
Eu voltava para casa e não falando com meu pai. Então eu dirigia a Kombi, e ele do meu lado e a gente não se falava. E para aquele momento estava tudo certo, porque ele estava enxergando alguns movimentos e eu estava enxergando outros movimentos. Mas numa empresa familiar, você tem as diferenças. O importante é que essas diferenças elas não vão para dentro da tua casa. Você precisa lidar bem com essa diferença. Espera um pouquinho, aqui é trabalho. E aí, devagarzinho, você vai colocando, você vai implementando alguns movimentos para fazer com que a coisa, ela de fato, ande para frente. Então, o meu objetivo não era ficar da forma como sempre foi. Eu enxergava um potencial muito maior do que era. Uhum. Só que, para você desenvolver e para você alcançar, você tem que aumentar risco e você tem que ir devagarzinho, mostrando que de uma outra maneira a coisa pode acontecer melhor. Quando tinha almoço de família, vocês falavam de negócio ou falavam da família? 100% da família. De amenidades, vamos dizer, né? 100% da família. Nada de negócio. Nada de negócio. Olha, vocês conseguiram. Nada de negócio. Mas assim, de 100 vezes que eu voltava para casa, 2 a gente voltava não falando. As outras 98 a gente voltava falando. Então, realmente quando tinha alguma coisa... Coisa de geração mesmo. De geração. E Sim. não tinha o certo e errado. Tinha um Sim. pensamento e tinha o outro pensamento. E eu nunca penso que você tá certo ou eu tô certo. Não, você tem um ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista. E de que maneira e em que momento que a gente vai avançar nesse sentido. Mas você tem uma característica, né, Neto, de ser essa pessoa conscienciosa, de harmonizar. Eu não sinto, né, esse tempo todo que eu conheço você, que é esse cara da pá virada, né? Então eu acho que é por isso que deu certo, né? Tem, assim, a gente sabe, né? É. De vez em quando a gente briga com a gente mesmo, né? De vez em quando a gente tem aí E tem horas, né, que... E você tem Você começa a ter uma sensibilidade muito grande, sabe? De pessoas e de negócio. E que se você deixa passar, no meu ponto de vista, você está sendo negligente. Você tem que colocar o ponto de vista. Mas em alguns momentos, é que o Ricardo às vezes não me pegou, mas em alguns momentos eu tenho que colocar algumas... Uns pingos nos i. Tem que colocar, porque senão você não cria um cenário que seja produtivo para a organização. Então não quero ver essa parte brava, você é bravo não. Ô Neto, e você tem essa pegada muito comercial na Casa Flora, né? Você que vai atrás de novos clientes, de novas produtos. Me conta um pouquinho. A gente tem aí... Como que você fez para deixar a Casa Flora desse tamanho, né? Hoje você é um cara extremamente respeitado, conhecido. Olha onde a Casa Flora chegou, né? Olha, Ricardo, a gente tem aí uma dinâmica que ela foi sendo construída, né? Primeiro, a gente não iria construir nada se não tivesse, primeiramente, um apoio da família, né? Desculpa te interromper. Quando você fala família, vocês estão falando de quantas pessoas? Hoje nós estamos falando de 2 famílias, sendo comigo 3 pessoas da minha e com o Júnior 3 pessoas da família dele. 6 pessoas no total. 6 pessoas. O meu pai e meu tio, ele já vai fazer uns 15 anos, eles naturalmente falaram, não, deixa vocês dois, que vocês dois seguem com essa liderança, né, que a gente já vinha seguindo. Estou no conselho. Meu pai está no conselho do céu, olhando por nós, tenho certeza disso. E o meu tio está no conselho hoje. Que ano que seu pai faleceu? O meu pai faleceu há 6 anos atrás, 98. Não, 2018. 2018. Meus sentimentos. Obrigado. Mas está sempre com a gente. Sim. Um cara maravilhoso. Sim. Não é recente, não é tão longe, né? Não. Um cara que você encontra... Eu encontro amigos deles, encontro fornecedores, encontro clientes. Cara, E ele é um cara...
a espiritualidade dele, Ricardo, é algo... Não é algo dessa terra, sabe? Uma força que você fala, meu Deus do céu, né? Que bom, né? Maravilhoso. E isso daí é um privilégio eu ter tido essa oportunidade de ter pai, né? tido esse contato com esse cara, porque o caráter, uma Ave Maria, espetacular. Voltando desculpa. aqui, voltando aqui, e aí a gente, né, primeiro a família e depois as pessoas com quem nos ajudaram a construir, né, e a manter a Casa Flora em todos os seus aspectos, desde 1970 até 2024. Todas elas que passaram, de alguma maneira, contribuíram para o nosso negócio. Então, quando eu entrei, nós estávamos com uns 20, 25 no máximo colaboradores. E hoje? Hoje nós estamos com 250 Caramba, colaboradores. parabéns. Até a gente cresceu um pouquinho, porque a gente acabou de voltar com uma unidade logística lá no Rio de Janeiro. Então a que gente, legal. por conta de uma estratégia tributária, impostos do Rio de Janeiro, a gente acabou retomando um CD lá no Rio. E então todos eles, de alguma maneira, contribuíram para a Casa Flora. Então, primeiro, nós nunca tivemos a pretensão de fazer algo sozinho. Aliás, uma característica minha e eu não consigo fazer algo sozinho. Eu quero pensar com alguém. Quero pensar falando com alguém. Porque aí eu tô ouvindo, você tá falando, e eu tô falando, e isso tá me ajudando a pensar. Puta, surgiu aqui uma ideia, um caminho. Antes disso já surgiu 2 ideias nossas aqui. Antes disso já surgiram 2 ideias nossas aqui. Então isso daí acaba... Eu acho que o grande desafio nosso é justamente ter aí uma estrutura para que, à medida que vão surgindo, né, você vai tendo esses insights de movimentos, a gente precisa ter uma equipe, porque senão a gente não consegue desenvolver. Então, se eu ficar com a ideia aqui agora, vai ser uma ideia. Então a gente precisa construir para que essa ideia, ela, de alguma maneira, floresça. Então a gente foi e ainda vai dessa maneira, construindo equipes, né, fazendo com que essas equipes elas participem cada vez mais do nosso negócio. Então as pontas, elas têm muito mais ouvidos do que a gente. Por mais que a gente esteja hoje muito no mercado ainda, as pontas elas estão mais no mercado. E a gente ter aí uma velocidade para ligar essas pontas, eu acho que é o nosso grande desafio. Sim. E aí coloco aí dois grandes pilares, vou chamar assim, que é a questão pessoas, e que a questão hoje, nós estamos aqui dentro de um estúdio que está fazendo com que a gente tenha esse momento, sim, que é a tal da tecnologia. Então, se a gente hoje conseguir desenvolver bem esses dois pontos para a organização, eu acho que a gente está fazendo bem o nosso papel, não só para a empresa, como um papel bom para a sociedade. Que legal. E eu queria, hoje então, a sua função é realmente essa mais comercial ou não? Você está mais focado em viajar o mundo e ver o que o mundo tem de novo para poder trazer para os brasileiros? Hoje, comercial sempre, porque isso daí é uma característica. É um nato, né? Né? Seja para identificar um produto para trazer para o Brasil, ou seja para identificar um produto que já esteja no Brasil. Então eu participo sim dessa mesa, que a gente tem os nossos comitês de produto,
E para vender sempre, porque a venda ela é uma consequência, porque o meu grande objetivo sempre foi fazer com que as mesas que eu estava presente, que essa mesa se estendesse para mais pessoas. Porque eu gosto muito da mesa, eu gosto muito de comer e de beber bem. Então, se eu estiver aqui comendo e bebendo com você, porra, eu vou sentir falta de fulano. Quer dizer, eu quero estender essa mesa. Sim. Né? Então, essa venda dessa extensão de mesa, ela acaba sendo uma extensão natural. Né? E sempre com muita responsabilidade e sempre pensando muito nessa relação custo-qualidade. Né? Então, quando a gente pensa nessa curadoria de produtos que hoje envolve a Casa Flora, seja de produtos importados como nacional, a gente sempre pensa como se a gente estivesse comprando para nós. Que legal. Né? Então, por isso que a gente fala que é essa extensão da mesa. O que faz você brilhar os olhos para trazer um produto assim novo? Quais são os critérios, se é que existe? Olha... Você pode até usar alguma coisa como exemplo, sei lá. Por exemplo, você traz água a voz, né? Sim. Estamos tomando aqui, obrigado. Não, pra gente, eu acho que quando a gente pensa numa água, a água é tudo água. A água é tudo água, tem razão. Mas tem algumas marcas, seja de água, seja de Ramon, seja de o Ramon azeite, de vocês? O que é aquilo? Então, tem algumas marcas que elas mexem com um pouco mais do nosso né, sentido, que você traz também. É Dalmor que fala? Um Dalmor, um single malt, um Jura. O Jura. Chegou uma linha nova de uns licores italianos, Ricardo. Chama Bottega. Bottega? Essa eu não conheço. Maravilhoso. Tem um licor de pistache lá que é... Tá na modinha aquela também, Stanley. Acho que você foi o primeiro a trazer as canecas. Não, Stanley não. Não? Stanley não. Stanley não é com a gente. Não é? Não. Desculpa fora, então. Stanley não. Não, Stanley Mas eu não. vi na sua loja. Então, porque a nossa loja, ela é quase como se fosse um cliente nosso. Ah, tá. Então eu tenho produtos, diversos produtos lá, exatamente para que o consumidor ele não fique só enxergando aquilo que eu importo. Ele enxergue também algumas coisas que a gente acha interessante que faça parte da mesa dele. Ah, entendi. Tá, porque tem lá. Tem lá. E as cervejas, como ela chama? Paulaner. A Paulaner, né? Paulaner, né? Já está com a gente há 15 anos, né? Tudo isso. Tem a linha de azeite da Grécia, azeite da Itália, do Chile, de Portugal, da Espanha. Nossa. Provavelmente a gente coloque aí um libanês para chegar aqui no mercado, um azeite libanês. Que legal. Respeitando sempre aquilo que... Peraí, o Ricardo, né, ele tem aí uma identificação melhor com azeite italiano. Total. O Thiago tem uma identificação com azeite que tem aí um pouco mais de picância, e esse azeite que tem essa variedade aqui de azeitona, ele traz mais picância e é do Chile. Você percebe? Mas aquele seu azeite é da Vênia? Não, como que chama? O Deleida. Olha, hoje eu tô... Não, é que você... Ricardo, eu entendo você totalmente. Mas eu tô me esforçando. Comigo você tá tomando água, mas eu tenho certeza que você deve ter tomado um vinhozinho agora atrás. Mas aquele azeite é bom também. Não, o azeite é super premiado. Você imagina um azeite aqui do Chile que ganhou prêmio lá na Itália. Todo ano ele ganha um prêmio lá na Itália. Você fala, peraí, né? É um projeto realmente sério. Né? E o projeto é super sério. Aliás, uma das responsabilidades que a gente tem é de fato, colocar dentro dessa curadoria muita seriedade. A gente adora a mesa te descontrai, mas só que por trás, entre aspas, dessa mesa, tem muita responsabilidade, tem muita seriedade. Tem um time que ele tem que ter uma responsabilidade de surpreender na hora que o consumidor ele tem o contato com o nosso produto. Olha, fica até arrepiado essa sua convicção. Mas é uma identificação nossa. E uma coisa que meu tio sempre falava, ele falou assim, não trabalhe com produto que não tenha qualidade. Ah, mas o preço... Não
trabalhe com produto que não tenha qualidade. E aquilo ali foi ficando. Virou um mantra. Não, e a gente não consegue. Então, por exemplo, azeite, vou dar um exemplo. Tem azeite de diversos preços. E a gente conhece de azeite. Então, na hora que a gente está conversando com o fornecedor e a gente identifica que não é um produto que a gente gostaria de estar consumindo, a gente fala, puta, sabe? Que não é top. Não é só o comércio, tem uma responsabilidade por trás. Né? E sempre pensando na questão custo, porque a gente sabe que para o consumidor brasileiro, e aliás, para todo mundo, o custo é super importante. Sim. Mas tem que ter a qualidade. A qualidade. Mas você tem produtos mais premiums, né? Eu acho que você tá mais... Ô, Ricardo, você não sabe, estamos trazendo um Ramon, uma outra marca de Ramon. Vamos lançar amanhã, inclusive. Caramba! Vamos lançar olha, você amanhã. poderia trazer um pedaço para nós aqui. Dia mesmo, hein? Puta merda. Mas senão estraga o lançamento. É lógico. Calma. Tem uma próxima. Chama Selección Carvajal. Lá da Espanha. Caramba. O Carvajal é uma marca que está lá na Espanha, que já é distribuída lá por um ou dois comerciantes já. E na hora que nós vimos essa marca lá, a gente falou assim, peraí, Carvalhal com Carvajal, aí nós vamos estar... Tá dentro. Parabéns. Tá chegando aí, estamos lançando. Chegou para nós faz um mês e estamos fazendo o lançamento oficial amanhã. Você sabe que eu aprendi a comer Ramon com você, né? É? Aliás, você não sabe disso. Não sei, você tá me contando. É, porque você convidou eu para um almoço, um dia a gente tomou um vinho e você pediu Ramon. E eu nunca tinha degustado daquela forma. É mesmo? É. Você lembra onde que era? No Cantalupe. No vai ser lá amanhã, viu? Lá no Daniel. É. E foi no Cantalupe que você me levou. E dali em diante, cara, é muito incrível o Ramon. Hoje a gente, né, um projeto que nós começamos a fazer com o nosso amigo, com o José, né, com o José Lawrence, que vamos continuar, tá? E que há 15 anos atrás, quando nós começamos esse projeto, Ricardo, o brasileiro com essa cultura ibérica estava aqui de diferença. A cultura ibérica estava aqui em cima, o brasileiro estava aqui embaixo. Hoje não, hoje nós já estamos bem próximos, então a gente já começa a ter um pouco mais de referência dessa categoria de produto. Por isso, né, que nós estamos investindo aí numa outra... Esse Ramon que você está trazendo, desculpa o nome? Carvajal, Selección Carvajal. Ele é melhor do que aquele outro que você tem? Ele não é questão de melhor, né? É uma indústria hoje que ela tem enorme lá na Espanha, que chama Grupo Oris, que ela tem um processo desde a genética até a cura e a comercialização. Então, você tem aí vamos colocar, a palavra não é segurança, mas você tem aí você tem uma sustentação envolvida em toda a cadeia. E isso para nós que somos distribuidores é importante. Né? Essa questão do acompanhamento do padrão, essa questão do acompanhamento do peso, da quantidade de gordura, da questão do produto ser um serrano de ser um ibérico. Quer dizer, você consegue ainda alimentar o consumidor com mais informação dentro do mesmo padrão. Entendi. Sensacional. Você falou muito de responsabilidade. O que mais tem atrás dessa palavra responsabilidade? Que é essa questão de manter o nível, de manter os preços para que possa também, de uma certa forma, ser acessível, né? A questão responsabilidade, para mim, ela está muito relacionada com o respeito. Hoje, numa cadeia, né, onde nós estamos participando dela, onde você tem aí um fornecedor com uma cultura de um país e, novamente, ou um fornecedor com a cultura do Brasil, porque nós temos produtos nacionais também dentro do nosso portfólio. Então, um fornecedor, país, produto, cultura de consumo. Nós ficamos aqui fazendo esse elo de ligação entre os nossos clientes e o consumidor dos nossos clientes. Nós somos o primeiro contato com essas indústrias. Então, a responsabilidade que a gente tem é como se
fosse uma responsabilidade de indústria. Sim. Então, quando a gente faz essa conexão com essa indústria, a gente se torna indústria, automaticamente você reflete, você tem que refletir essa mesma responsabilidade, critério, sustentabilidade, rastreabilidade até o consumidor. Então, se a gente faz uma conexão que não é uma conexão real ou não é uma conexão de fato, você acaba chegando no consumidor sem essa sustentação. Então, se a gente erra nesse respeito, nessa responsabilidade, você acaba prestando um desserviço para o consumidor. Sensacional. Então essa conexão para nós é o que mais nos alimenta, transportar essas culturas do mundo para a mesa do consumidor. Sensacional. Bom, não é chamado oral, tá? Você vai me responder se você souber. Quantos produtos hoje você tem? Você sabe me falar esse número? Sim, claro. Hoje nós temos mais ou menos uns 1.200, 1.300 produtos, porque como nós entendemos, como nós somos gente, primeiro, antes de ser comerciante, nós somos gente. E gente gosta de novidade. Então a gente está sempre trazendo coisas novas e as coisas que não estão performando tão bem, ou coisas que a cultura já não teve tanta aderência, ou que está em fase de desaceleração, a gente para. Então a gente está o tempo inteiro colocando e parando com algumas marcas, alguns produtos. Nossa, você tem a mesma estratégia do Harry Kozer. Ele teve aqui hoje, do NB, ele falou assim que ele investe numa coisa há um ano, não deu dinheiro, ele joga a toalha. O Harry é um parceiraço nosso, viu? O Harry E sabe o que é legal do Harry? Ele ouve. E ele tem aí um time e faz com que aqueles grandes insights que ele tem, que ele consiga colocar para o consumidor. Bom, olha, essa pergunta aqui é uma pergunta que todo mundo vai querer te ouvir. Porque, cara, você é o cara de vinhos. Quais são suas dicas de vinhos? Opa! Vamos numerar aí, vai, os 10 é muito, talvez, mas os 7 melhores vinhos que você indica. Dicas de Neto Carvalhal. Dicas de Neto Carvalhal? Então, putz, é super difícil. Eu vou até anotar aqui. Vamos lá. É super difícil. Porque essa eu vou usar. Porque está muito relacionado com momentos, né? Por exemplo, eu voltei da Itália agora no final do ano e passei ali na região de Barolo, então os Barolos estavam me encantando. Então, tem um Barolo da Michele Chiarlo, que é um Canubis. Quem tiver essa oportunidade, eu acho que vale super. Mas você vende, né? Não vai indicar coisa que não tem. Não. Tá. Canubis é uma pequena parcela de terra que tem ali na região de Barolo. E, puta, assim, vale super você então, número 1, Canubis. O Canubis da Michele Chiarlo, que é o produtor. Tem um branco que tá me encantando muito, que ele tem uma acessibilidade maior, que é um White Blend da Norton. Aí nós estamos aí já em Mendoza. Vou voltar para o tinto. Ali em Ribeira del Duero tem um grande produtor nosso, que é o Oscar, Vinícola Boutique, que chama Nuestro. Nuestro? Só Nuestro. Tá, já deu 3. Deu 3? Número 4. Tá. Olha, tá aqui. Alentejo. Semana passada nós fizemos aí uma degustação com a nossa equipe de vendas, comparando com outras marcas, e é impressionante o que o Garrafeira dos Sócios... Garrafeira dos Sócios? Da Carmin, da Vinícola Carmin ali do Alentejo, como apareceu tão bem. Do meu amigo, quinto já, João Portugal Ramos. É demais ele, né? Acho que você teve lá, não teve, Ricardo? Eu tive lá, demais. Aliás, você que me levou, muito obrigado. Com o Marquês de Borba. Sim. O Marquês de Borba, espetacular.
tanto branco como tinto, tá? Tinto e branco. Ali no Douro, Número 5, então, já. esse eu sei já. É o 6, né? É o 6, é. É. Ali no Douro tem um super projeto do João Portugal Ramos também, que é o Duorum, ali na encosta do Rio Douro. Projeto maravilhoso. E acabou de chegar na Casa Flora uma linha lá de Bordeaux. O produtor chama Moyar. Assim, a gente sabe que França é alguma coisa pouco mais complexa, mas que ela te dá aí uma elasticidade na hora que você tem um pouco mais de conhecimento, que vale realmente o que muitas vezes os vinhos franceses eles cobram. E esse produtor, o que mais nos encantou é exatamente essa relação custo-qualidade. Uhum. E eu falei 7, mas eu vou ficar no 8º, porque de mais de 30 anos que a gente tem a parceria com eles, eu vou pro 9º depois, tá? Pode? Pode. Então vamos fechar no 10, por favor. Então tá bom. Uma lista de... A Santa Carolina, 30 anos de parceria. 30 anos? 30 anos de parceria. Chile. É impressionante o que eles estão fazendo com os vinhos hoje. Ele tem ele tá com o enólogo, o Andrés, ele tá fazendo um projeto fantástico. Tem um reserva de família Cabernet da Santa Carolina, que esse daí é um que também não vai deixar de estar lá na minha casa. Vou continuar aqui na América do Sul. 9. E vou lá para a região ali de Canelones, ali no Uruguai. Montes Toscanini, criado em roble. É um blend onde tem Taná, Cabernet e Syrah. Criado em roble, guarda isso. Tô falando esse vinho aí deve custar uns R$120, tá? Olha, não é? Não. Depois eu tava pensando que era 1.200. Não. E assim, e como todo vinho, toda mesa depois termina com um vinho de sobremesa, vamos acabar com o Sauternes hoje? Sauternes? A gente termina com 2. Um Sauternes, ali em Bordeaux, ali do meu amigo Jean-Jacques, que é um super Sauternes. E vamos terminar com um vinho da Madeira, vamos? Vinho da Madeira. Fechou? Fechou. Mamma mia, hein? Maravilhoso. Fizemos aí uma volta aí. Demos uma viajada aí, Ricardo. Deu. Obrigado. Imagina. O pessoal vai gostar das dicas. E eu queria saber... E assim, e é interessante, né? Porque eu sempre gosto de colocar e tirar tirar a pretensão do vinho. Eu acho que cada vez mais, se o brasileiro tiver um pouco de informação daquilo que ele está bebendo, daquela garrafa de vinho, e tiver ele descomplicar esse momento, eu acho que naturalmente a nossa cultura aumenta, as pessoas vão ficar mais à vontade para consumir o vinho. Que eu adoro cerveja, adoro destilado, são momentos diferentes que para uma refeição eu acho que não existe um acompanhamento melhor. E isso falo até com sushi, com sashimi. Mas você não acha que mudou muito já? O brasileiro já está com essa cultura do vinho? Ou você acha que é muito regional? Não só a questão regional, eu acho que é uma questão um pouco de classes ainda. De classes. De classes, Mas é uma evolução, tá? Nós somos um país super novo, né? O Brasil hoje tem 2 litros de média de consumo per capita, na hora que a gente fala em 220 milhões. E você pega, por exemplo, Portugal com 60 litros. Nossa. É muita diferença. É muito. Mas, né, e aí entra muito a nossa estratégia e desafio, é trabalhar muito essa questão da educação para o consumidor ele ter mais tranquilidade na hora que ele vai consumir. Descomplica. O vinho ele tem que ser descomplicado. Eu comecei a tomar vinho, aliás não comecei a tomar vinho. Eu via a minha bisa tomar vinho em copo normal. Aquele copo do americano. Copo americano.
É italiana. Então, não estou falando para tomar vinho em copo americano. Sim, eu entendi. Eu estou falando em descomplicar o momento de consumo de vinho e tentar, de fato, fazer com que essa seja a bebida que vai estar acompanhando a tua refeição. E não tem quantidade de vinho. Tem a questão, de fato, dessa tal da harmonização. Marcelo, onde você quer chegar? Eu acho que o nosso desafio cada vez mais, Battistini, é fazer com que as pessoas fiquem mais à vontade em tomar vinho. Então, beleza, vou aprofundar aí nessa questão da educação, tá? De que maneira que a gente pode colocar um pouco mais de energia nisso. E na hora que a gente, de fato, tiver aí uma quantidade per capita de consumo de vinho, pelo menos o dobro do que a gente tem hoje, eu acho que a Casa Flora teve um papel de contribuição. Tá. O Neto, agora eu vou te fazer algumas perguntas, Neto, e você vai me falar o que você pensa a respeito. Casamento. Antes disso, desculpa. Tem alguma coisa a mais da Casa Flora que você queira comentar que eu não te perguntei? Pode ser que faltou alguma coisa. Não, acho que nós falamos tudo, né? Eu acho que esse espírito colaborativo, ele vem muito... Eu, desde pequeno, sempre joguei futebol, sempre gostei de jogar futebol. Futebol a gente joga com pelo menos 18, porque você tem aí as pessoas que são os 11 e mais pelo menos 7 que ficam aguardando a sua oportunidade. Então eu sempre tive esse olhar para quem está jogando comigo, e eu só sei jogar não sei jogar sozinho. Eu tenho muita facilidade em estar jogando quando eu vejo que as pessoas, e quando eu falo pessoas, os stakeholders do modo geral, fornecedor, o parceiro, o sócio, o colaborador, todo mundo está jogando junto para aquele mesmo objetivo. Tem hora sim que a gente vai perder, e eu acho que isso daí essa questão de time, ela é muito forte, eu pensando como empresário hoje, e fazer com que as pessoas, elas de fato fiquem mais à vontade quando elas enxergam uma nova cultura de consumo, seja no alimento ou seja na bebida. Entendi. Sensacional. E sempre com moderação. Isso é sempre, importante. né? Isso daí é importante. Então, voltando, eu queria saber o que você pensa sobre o casamento. Casamento. Acho que nós nascemos para ter um parceiro, nós nascemos para ter uma parceira, então eu acho que faz total sentido. Legal. Aliás, eu fiquei admirado um dia, essa próxima pergunta que eu vou te falar, que é sobre filhos, o quanto você torce, curte o seu filho que faz desenhos, né? Opa! Eu achei muito emocionante aquele dia que você pegou o celular e você falou assim, Ricardo, olha isso, né? Aquele entusiasmo. Então, a minha pergunta é, o que você pensa sobre filhos? É uma Você tem 2, né? Tenho 2. Tem um casal, é uma complementariedade. Tem uma menina de 23, que é a Giovana, e o meu filho que tem 21, que é o Gabriel. A Giovana completamente diferente do Gabriel, o Gabriel completamente diferente deles, e acho que o que mais alimenta e o que mais faz com que a gente aprenda dentro desse corporativo é justamente a diferença que tem entre as pessoas, que não tem que ser iguais, mas que tem que, de alguma maneira, se doar para a sociedade. Sensacional. O que você pensa da sociedade atual? Tenho tido uma observação de uma sociedade um pouco mais... como é que eu vou dizer? Egoísta. Eu acho que nós temos uma oportunidade de trabalhar melhor em sociedade. Acho que eu vejo mais como uma oportunidade. Uma paixão. Futebol.
Você joga ainda? Jogo. Você é palmeirense, né? Sou palmeirense. Aê, garoto! Sou palmeirense. O que você despreza? Que é assim... Arrogância. Arrogância. Ótimo. O que você não faria de novo? Eu acho que eu faria tudo de novo. É, que legal. Acho que eu faria tudo de novo. Acho que a vida, ela são fases. Eu acho que independente se você colocou como definição acerto ou erro, eu acho que de alguma maneira você aprendeu. O Neto, o que você diria a você se você se encontrasse com 30 anos? Né? Você agora vai se encontrar com o Neto e ele com 30 anos. Pô, Ricardo, você tá me ferrando aí, Ricardo. Isso daí é muito novo. Você imagina só todo mundo olhando isso. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo? Tudo ao seu tempo. Eu acho que se eu me encontrasse com 30 anos, eu colocaria essa ponderação para mim. Tudo ao seu tempo, Neto. Legal. Mas organize bem o tempo. E a última pergunta é assim: se você fosse um entrevistador hoje e estivesse entrevistando o Neto, o que você perguntaria para o Neto? E claro, qual seria a resposta? Espetacular, viu, Ricardo? Neto, o que você ainda pensa ainda em estar fazendo? O que você pensa ainda em realizar? E respondendo um pouco, eu gostaria ainda de colaborar um pouco mais com a sociedade. De alguma maneira, por mais que a gente tenha aí uma participação ativa em algumas entidades que trabalham com pessoas mais carentes, eu acho que talvez a gente pudesse ter um papel mais participativo ainda dentro desse cenário. Eu acho que a gente tem condição de contribuir com a sociedade e com a sociedade em torno da gente de uma maneira um pouco mais ativa e organizada. Então, talvez pensar numa fundação Casa Flora, ou talvez criar em alguma fundação que já existe, uma fundação X Casa Flora. De alguma maneira, eu acho que, ou um instituto, né? Eu acho que eu tenho aí como desafio e pretensão, e talvez no futuro, uma realização, dedicar um pouco mais do meu tempo aí para essa sociedade que está em volta de nós. Neto, foi um prazer te receber hoje. Obrigado, viu? Valeu. Ricardo, foi um prazer. Valeu, queridão. Tudo de bom. Viu? Obrigado. Até a próxima mesa, né? Até a próxima. Valeu, Ricardo. Um abraço, viu?